Olá, gente! Hoje nós vamos trabalhar nossa segunda aula de matemática, os números. Vamos lá comigo? Vamos aprender mais um pouquinho hoje? Os números. Vocês conhecem os números? Coloquei alguns aqui bem animados para vocês. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Será que só existem esses números? Será que existem mais números na matemática? A gente vai ver com o passar da aula. Preste atenção. Os números e a sua história. A história dos números. Os números têm história? Claro. Na humanidade, os números não nasceram do jeitinho que a gente conhece hoje. Eles vieram de todo um processo. Foi preciso muito andar de história, foi preciso muito conhecimento até ele chegar no formato que ele tem hoje. Então vamos lá conhecer um pouquinho dessa história. Desde o começo do mundo, as pessoas contavam. Contavam os objetos que faziam e os animais que pastavam. Contavam as mudanças de lua e assim mediam o tempo. Contavam as árvores novas que balançavam ao vento. Ou seja, o homem lá na pré-história, ele necessitava contar de alguma forma. Eu tenho esse animal, eu tenho essa e essa fruta. Ele tinha essa necessidade de contar, certo? Então, daí vem a primeira forma de registrar esses números, né? Através da contagem. E aí a gente tem algumas imagens aqui, ó. Ele utilizava cordas, nozinho em cordas, risco em pedaço de ossos, pegavam várias pedrinhas. Como assim, professora? Ele ia e coletava várias frutas. Então, para contabilizar aquelas frutas, ele separava uma pedrinha para cada fruta. E assim ele tinha mais ou menos quantas frutas naquele dia ele consumia. Então, ele tinha essa necessidade de fazer essa contagem, certo? E com o passar do tempo, essas formas de contar, a representação desses números, ganharam várias formas. Eram através de desenhos, de riscos, de formas geométricas. Então, assim, os números eles passaram por uma mudança muito grande até chegar ao formato que a gente conhece hoje. Os números foram criados ao longo da história, pela necessidade do homem, pois era preciso uma forma de representar as quantidades. Há muito tempo atrás, os homens viviam em cavernas e grutas. Olha aí, ó. Não tinha aquelas casinhas perfeitinhas como a gente tem hoje. Eles viviam em cavernas, em algumas grutas, naturalmente, certo? E era dentro dessas cavernas e dentro dessas grutas que eles faziam as pinturas, riscavam, contabilizavam, contavam a sua história através daquelas figuras dentro das cavernas e grutas. Nessa época, tudo era muito diferente. Não existia papel, livros, mas o homem sempre buscava alternativas para melhorar a sua condição de vida, facilitar o seu dia a dia e produzir recursos que atendessem às suas necessidades. Também não existiam os números, mas eles tinham a necessidade de contar. Como eu falei aqui, olha aqui, ó, os desenhos, ele usava as falanges das mãos, dos dedos, para poder contar. Dava nó em corda, pedrinhas, risco em osso, em pinturas nas cavernas. Olha aqui os exemplos que vocês podem ver, certo? Então, ele usava esse método para contar tudo que ele passava no dia a dia dele. Seja animais que criavam, sejam frutas que colhiam, sejam animais que caçavam, pescavam. E eles tinham várias formas de poder contar. Com o passar do tempo, percebeu-se que era necessário uma forma de representar os números, para que todos entendessem. Assim, presta atenção, criaram símbolos para representar quantidades.
onde mais tarde receberam o nome de números. Então, eram simples símbolos. Com o passar do tempo, ele recebeu o nome de números. Olha aqui, ó. Símbolos, certo? Números. Ok? Vamos se aprofundar um pouquinho nisso. Olha, qual é a diferença entre números e algarismos? Você já parou para se perguntar sobre isso? Muita gente se confunde em exercício em livro, no exercício que o professor passa, porque se confunde nesses dois termos, entre algarismos e números. Vamos pensar um pouco, presta atenção. Os números, ele está relacionado à quantidade. Ou seja, eu tenho 2 braços. Então, essa quantidade de 2 braços está relacionada ao número, certo? Agora, o símbolo que eu vou usar para representar essa quantidade, eu chamo de algarismo. Algarismo tem quantidade? Não, ele é só o desenho. É só o símbolo que eu vou usar para representar o número. Entendeu? Mas o número é a quantidade. Olha aqui, ó, veja só. Números. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, são mais de 5 corações, né? A professora colocou 5, perdoa aí. Então, tenho vários corações aqui. 5 corações. Então, o 5, ele está representando a quantidade que está ali, certo? Já o algarismo está relacionado ao seu formato, ao símbolo. Olha aqui, algarismo é esse símbolo, esse formatozinho, ó, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Esses algarismos são os indo-arábicos, certo? Que a gente chama eles popularmente de números, tá bom? Nos números, eles estão presentes no nosso dia a dia. A todo momento, a gente fala de números, a gente conta, a gente marca. Então, tudo está relacionado com o número. A gente encontra o número no relógio, no passar do tempo, o relógio, os minutos, as horas, certo? Os segundos. A gente tem a presença dos números na calculadora ao fazer contas. Eu preciso fazer uma conta de quanto eu vou pagar na minha feira. Eu preciso fazer uma conta de quanto eu preciso juntar para comprar tal coisa. Então, tudo isso eu utilizo os números. Para medir, para pesar, tudo isso eu utilizo números. Eu utilizo o número no calendário para marcar os dias, os meses e os anos. Eu utilizo os números até no nosso corpo, no número do nosso calçado, não é verdade? Na quantidade de dedos que eu tenho nas mãos e nos pés. Olha aí, os números estão presentes até no nosso corpo. Nos números de casa, os endereços, minha gente. Tem o CEP, que é todo cheio de numerozinhos, o número da sua casa. Ou seja, os números também servem para a gente se localizar, certo? Aqui tem um porquinho com várias moedinhas, ó. Também serve para a gente juntar dinheiro, para a gente contabilizar as nossas continhas, não é? Então, os números eles estão presentes em diversos momentos, em várias situações do nosso dia a dia. E vamos trabalhar um pouquinho com os números. Vamos lá? Vem cá, vamos se preparar, tá bom? Vamos ter alguns exercíciozinhos e um desafio bem legal para vocês. Vamos contar. Vê só, eu tenho aqui um exercício, ó, onde eu tenho que contar cada frutinha dessa e colocar o resultado na frente, ó, de cada frutinha, representando aqui, tá certo? Então, vamos lá. Vamos contar primeiro os morangos. Vamos lá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 morangos. Então, eu vou lá e coloco, ó, 6 morangos. Ô, professora, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos trabalhando com números. Com os números, porque eu estou contabilizando, eu estou vendo as quantidades. E estou utilizando os algarismos para representar esses números, certo?
Vamos lá para a segunda frutinha. Laranja. Vamos contar? Vem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 laranjas. Olha lá, ó. 8 laranjas. Vamos para as uvas agora? Quem aqui gosta de uva? Adoro uva. Vamos lá. Cadê? 1, 2, 3, 4. 4 uvas. Vamos lá colocar o número 4. Olha aí que legal. Contabilizamos. Fizemos uma tarefinha, uma atividade de contabilizar, de contar quantas frutinhas tem e representá-las com os algarismos, representando com os números ali ao lado. Certo? Vamos lá. Os números e as possibilidades. Vamos saber em que situação podemos encontrar os números. Já vimos que nós podemos contabilizar as coisas com os números. Agora vamos ver os números e as suas possibilidades. Quem aqui já jogou algum joguinho que tem dados? Eu adoro joguinho de dados. Os dados são figuras, né? Uns cubinhos, que cada lado dele tem uma quantidade. Ele vai do número 1 ao número 6, certo? E nós temos aqui, ó, 2 dadinhos. Preste atenção no desafio aqui, preste atenção. Agora é com você. Em um jogo de tabuleiro, um participante lançou 2 dados, que resultaram na soma 7. Olha aí, ó. 4, um deu 4 e o outro deu 3. Quais são as outras possibilidades de lançamento dos 2 dados que podem resultar na soma 7? E aí? Eu já tenho uma possibilidade aqui, né? Que é o 4 e o 3. Quais são as outras possibilidades dos dados caírem no tabuleiro e dar o número 7 novamente? Vamos lá? Vamos pensar junto comigo? Trouxe uma figura aqui para vocês, para poder ajudar. Se eu jogar os dadinhos e um der 6 e o outro der 1, forma o número 7. O número 4 e o número 3, como tem lá na figura já, certo? E a outra possibilidade é se eu jogar e um dadinho dá 5 e o outro dá 2. Professora, existem outras possibilidades? Ó, só existe se for o caso. Aqui não deu 1 e no outro não deu 6? Aí sim inverter. O outro der 6 e o outro der 1. Aí sim é outra possibilidade, mas que muda alguma coisa? Não, porque tem os mesmos números ali presentes. Então, fora o 4 e o 3 do exercício, as outras 2 possibilidades é o 6 e o 1 e o 5 e o 2. Então, existem mais 2 possibilidades de dar 7. E a outra pergunta é, existem quantas possibilidades da soma dos 2 dados resultarem no 13? Existe essa possibilidade, pessoal? Pensa aí um pouquinho comigo. Acho que não. Sabe por quê? Não pode dar 13? O máximo que um dado pode resultar é o número 6. Então, se os 2 dadinhos derem o número 6, eu formo o número 12. Tem a possibilidade de dar 13? Não. Então, ó, existe alguma possibilidade de dar 13? Não. Não existe. Tá certo? Então, aqui nós trabalhamos os números e as possibilidades. Isso pode ser joguinho de tabuleiro, pode ser aqueles exercícios, eu tenho 3 pares de sapato. Quantos pares eu posso formar se misturar um calçado com o outro? Isso aí são possibilidades que eu utilizo os números, certo? Vamos completar a sequência. Vê lá, presta atenção. Tenho aqui o quadro dos números de 0 a 100, certo? E o exercício. Observe o quadro numérico e copie na reta abaixo todos os numerais terminados em 0. Presta atenção.
O que podemos concluir sobre essa sequência? Complete. Vamos lá. Eu tenho aqui um quadrinho onde eu vou completar só com números que terminam em 0. Qual é o primeiro número que termina em 0? Pelo nosso quadro numérico ali, é o 10. Então, ó, 10. Depois do 10, qual é o outro número que termina em 0? 20. E o próximo? 30, 40, 50. Olha aí, ó. Completei essa reta, não foi? Vocês perceberam que a gente contou de 10 em 10? Não é tão legal contar 10 em 10 no instante, a gente termina logo, não é? Olha só. 10, 20, 30, 40 e 50. Dentro do quadro, nós temos esses números que terminam em 0, na reta que ele pediu para completar, tá certo? E a outra pergunta, quando contamos de 10 em 10, os números terminam em 0. E o primeiro número da esquerda muda, certo? Ok? Se eu colocar o 0 na frente do número, por exemplo, do 10. Se eu pegar o 0 e colocar na frente do número 1, ele muda, pessoal? Muda. Ele deixa de ser 10 e se torna o número 1. Porque o 0, quando vai para frente do número, ele perde o valor, certo? Mas quando ele vem para trás do número, ele ganha valores. Ah, então o 0 não tem valor nenhum, professora. Nunca diga isso, viu? O 0 é de extrema importância. Senão, como é que a gente contaria 1.000, 2.000, 3.000? Não é verdade? Então, o 0 é de extrema importância. Nunca diga que o 0 não tem valor nenhum. Ah, que ele não serve para nada. Não. Sempre quando for fazer uma contagem, inclua o número 0, porque ele é muito importante. Tá bom? Desafio para vocês. Quero ver quem vai adivinhar, viu? Quero ver quem vai acertar. Foca aí nessa imagem para vocês verem. Quantos números você realmente vê? Dá um tempinho para vocês pensarem. Quantos números? Quantos números? Observa aí. Olha direitinho. Vê o formato. E aí? Já descobriu? Vamos fazer junto comigo? Vamos lá? Vamos lá. Lá em cima, primeiro, eu vejo o número 6. Estão enxergando junto comigo o número 6? Enxergo o número 6. Depois eu enxergo o número 8.
Vocês estão vendo o número 8? Eu também estou vendo. Depois eu enxergo um número 9. Olha aí, ó, na bolinha de baixo do número 8, puxando assim a perninha, eu vejo o número 9. Eu vejo o número 9. Na metade da segunda bolinha do 8, puxando uma perninha assim, eu vejo o número 2. Depois eu vejo o número 4, não é? E depois o número 1. E aí, quantos números você viu? Eu vi 6 números, e você? Será que tem mais números escondidos aí e a gente não descobriu? Esse desafio é para você. Mostra aí para o teu pai, para tua mãe, lá e para tua família, para ver se eles vão observar mais números aí dentro. Tá certo? Desafio para todo mundo, viu? Vamos para a nossa revisão da aula de hoje. Presta atenção. Nós vimos várias coisas aqui na nossa aula, não foi? Vimos os números e a sua história. Nós vimos que lá na pré-história, naqueles homens das cavernas, a gente viu que o homem tinha necessidade de contar e registrava essa contagem nos ossinhos, em nó em corda, com pedrinhas, em risco em osso. A gente viu essa história de como os números vieram a surgir na vida do homem. Vimos o surgimento dos símbolos numéricos. Quem são os símbolos? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu tenho uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que os números são infinitos? Eles não têm fim? Quanto mais a gente conta, mais número tem. Quanto mais a gente conta, mais número tem. Eles não acabam nunca, certo? Agora, os símbolos só existem esses. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Só existem esses, certo? Vimos também a diferença entre números e algarismos. Lembra? Número é a quantidade e algarismo é aquele símbolo que eu represento aquela quantidade, certo? Vimos os números no nosso dia a dia. Nós vimos que os números estão presentes em várias situações. Em calendário, em relógio, na conta do banco, na conta da farmácia, na conta do supermercado. É ou não é? No número da nossa casa, no telefone. Não é verdade? Então, o número está presente no nosso dia a dia a todo instante. Trabalhamos também com os números. Nós contamos. Nós vimos aqui a quantidade das frutas. Lembra aquela atividade das frutas? Que a gente contou e registrou no lado. Pronto. Nós vimos os números e as possibilidades, certo? Lanço um desafio aí para vocês. Tenta construir um dadinho aí com os pais, 2 dadinhos. Constrói aí 2 dadinhos com a família de vocês e fica jogando ele várias vezes e veja as possibilidades e números que ele pode dar. Certo? Eu quero ver quem vai conseguir aí quantas possibilidades 2 dadinhos podem representar em números, tá bom? Nós completamos a sequência. Lembra da sequência de 10 em 10? Que a gente viu que o 0 de um lado tem um valor e de outro ele perde o valor, mas que ele deixa de ser importante? Não, não, não. O 0 é bastante importante, tá? E tivemos o desafio dos números para a gente descobrir, não é? Se você encontrou mais números naquele desafio, tá aí, ó. Eu quero saber, tá bom? Diz aí pro teu professor, olhe, aquele desafio daquela professora, eu encontrei um número novo. Compartilha aí com teus colegas, tá certo? E bem, pessoal, essa foi a nossa aula dos números de hoje. Espero que vocês tenham gostado, aprendido, certo? E não esqueçam que os números é importantíssimo na vida da gente. E quanto mais a gente gosta dos números, a matemática fica mais fácil de ser entendida. Tá certo? Beijo no coração de vocês. Usem máscara, se protejam, cuidem dos seus familiares e de você também. Tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.